Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Aqui estamos então para continuar o nosso estudo sobre a história da Igreja. Nós, no nosso último encontro, já falávamos sobre a França, onde estava o rei cristianíssimo. Aliás, no século XVII, nós temos só 2 reis, Luís XIII até 1643, e depois assume Luís XIV, que vai ser o rei da França até 1715. Hoje nós vamos falar dos 15 anos mais complicados deste reino de Luís XIV. Foi exatamente quando ele, em 1670, se colocou na cabeça de que deveria existir a regalia. Ele tinha o direito da regalia. Isto é, o rei da França deveria ter um privilégio. Qual era o privilégio? Poder encaixar todas as rendas das dioceses em sede vacante. Porque quando morre o bispo, a sede fica vacante. E ela fica vacante enquanto não se apresentam os candidatos e o Papa não escolhe o novo bispo. Normalmente isso dura 1 ano, 2 anos, eventualmente poderia durar até 10 anos. E o rei coloca na cabeça e coloca nas leis do parlamento, em toda parte, que ele tem direito de encaixar todas as rendas das dioceses vacantes. E mais do que isso, ele dizia, esse é um direito inalienável, não posso renunciar, ele é universal, é em toda a França. Toda a França segue as mesmas leis. E isto chegou a pontos assim muito graves, a tal ponto que Dom Pavillon de Alès e Dom Guillet de Pomers apelam ao novo Papa Inocêncio XI, em 1676, que então nomeia uma comissão da regalia, com o cardeal Agostinho Favoriti, um pouco achegado ao jansenismo e nada favorável a Luís XIV. Ora, esta comissão estava preparando famosos breves que o Papa envia ao rei da França. Então o Papa envia agora breves ao rei da França. Estes breves apenas são breves pelo nome. O nome significa que breve seria uma carta mais rápida, mas na verdade são breves muito longos, alguns até com mais de 200 páginas. E no primeiro breve que ele escreve ao Papa, ele diz: a regalia está proibida pelo Concílio de Lyon, e ele é totalmente contrário à disciplina da Igreja, que um rei, que é o poder civil, encaixe as rendas de uma diocese, que é um poder eclesiástico. Diante desse primeiro breve, já organizado pela comissão do cardeal Agostinho Favoriti, Luís XIV responde sumariamente. Responde assim: regalia é um assunto temporal e não interessa à Igreja. Não discute com o Papa quais são os direitos da coroa. É um direito da coroa e não vai ficar discutindo com o Papa sobre isso. Então, o Papa Inocêncio XI, que não era tão Inocêncio assim, isso ele sabia, conhecia as coisas, ele prepara um segundo breve, onde ele coloca claramente assim: o rei se engana. O Papa vem defender a Igreja a todo custo. O Papa defende a Igreja a todo custo. E quando o rei da França recebe este segundo breve, já fica mais assustado.
Então, simplesmente, ele manda um cardeal para Roma para conversar pessoalmente com o Papa. Mas como esse cardeal nem é acolhido, nem é recebido pelo Papa, então, o que acontece? O Papa escreve logo já o terceiro breve. O terceiro breve é onde o Papa recorda que a França é a filha primogênita da Igreja, o rei é chamado de Cristianíssimo, e ele espera simplesmente que este rei se dobre e aceite as determinações da Igreja. Mas naquele tempo, na França, tudo estava mal. Sabe o que aconteceu? Morreu o núncio. E o núncio, antes da morte, foi ainda atendido por um capuchinho. E pior de tudo, o núncio apostólico, que é representante do Papa em Paris, foi sepultado no cemitério dos capuchinhos. Ora, naquele tempo havia normas diplomáticas. O arcebispo de Paris deveria ter sido chamado para atender o núncio. Ele deveria ser sepultado no cemitério católico de Paris e não no cemitério dos capuchinhos. Então, o que fez o arcebispo de Paris? Fez um apelo ao parlamento de Paris. E o parlamento, depois de discutir longamente, imediatamente deu razão ao arcebispo. Deram ganho de causa ao arcebispo Harley. Com isso, o resultado foi que o núncio apostólico foi desenterrado, levado para a paróquia e sepultado no cemitério paroquial, tal como era a determinação diplomática daquele tempo, que se devia proceder com os núncios apostólicos. Ora, isto foi um vexame para a nunciatura, para a Igreja e para o próprio Papa. Tanto é que, depois de tudo o que aconteceu, o Papa, simplesmente, a Cúria Romana, endureceu e deixou Paris por 4 anos sem núncio. Quando uma cidade grande como Paris, um país inteiro, fica sem o representante do Papa, sem o núncio apostólico, é praticamente rompimento de relações diplomáticas. É como tirar o embaixador e não nomear outro embaixador. Então, o Papa Inocêncio I deixou Paris sem núncio e enviou para lá simplesmente um auditor, um padre que ficava lá atendendo, fazendo o expediente, ouvindo o que naturalmente estava acontecendo na França. Ora, a situação é terrível. França sem núncio, sem embaixador. Podemos dizer a França rompida com Roma, por causa deste assunto do núncio, mas principalmente, e o grande tema, era a regalia, porque o Papa estava ofendidíssimo com as pretensões de Luís XIV, que queria a regalia, queria o direito da regalia. Ele queria cobrar todas as taxas, todo o dinheiro que entrava nas dioceses vagas. E quando o bispo fosse substituído, ele queria que lá o novo bispo deveria, antes de tudo, prestar juramento ao rei da França. E este juramento era humilhante. Deveria se ajoelhar diante do rei ou do seu representante e jurar fidelidade ao rei. E ainda por cima, pagar uma taxa alta para fechar a regalia. E era este ato humilhante de se colocar sob a jurisdição do rei e, sobretudo, com o pagamento desta taxa, é que se fechava a regalia. Enquanto isso não era feito, a regalia estava aberta e o rei podia encaixar todas as rendas, todo o dinheiro que entrava na sede vacante.
Então, esta situação criou tal atrito que a Comissão de Roma preparou o terceiro breve contra Luís XIV, onde o Papa recorda que os maus reis morrem sem descendência. E ele vai deixar Jesus Cristo resolver esta questão. Naturalmente, isto aqui era para ele um assunto muito grave, porque Luís XIV não tinha filhos até então. Então ele estava naquela situação: será que é uma ameaça para mim? O Papa diz: os maus reis simplesmente não têm descendência. Então o reino vai cair nas mãos de outros. Com isso, uma ameaça que Deus vai interferir e vai castigar um rei que não aceita as determinações da igreja. Naturalmente, Luís XIV percebe que em tudo isso está uma ameaça de excomunhão, o que seria terrível, o que seria muito ruim para toda a França, mas especialmente para o rei cristianíssimo. Ele, Luís XIV, que tinha as pretensões de ser o Estado, l'État c'est moi. Então, nós chegamos a 1680, 81, onde vai acontecer uma reviravolta muito grande, que nós vamos deixar para a próxima vez, porque realmente aqui assim não poderia continuar. A França está sem embaixador, sem núncio, está lá o auditor Laurie. O Papa em Roma está descontente com o procedimento do rei cristianíssimo, e esse rei cristianíssimo não está nada afim de ceder, de abrir mão, e sobretudo ele sempre diz, é um direito inalienável e universal. Toda a França, as leis são as mesmas, a diocese vacante, toda a sua renda vai para o governo, vai para o Estado, e quando para fechar a regalia, o novo bispo precisa prestar juramento e pagar uma taxa por este fechamento. Aqui nós paramos, desejando a todos muitas alegrias, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.